O nosso país está em turbulência social. Temos uma polarização gigantesca e isso deixa todo o futuro incerto. Muitas coisas podem acontecer, principalmente em aspectos práticos da nossa vida. Ou seja, o seu poder de compra pode diminuir, produtos podem faltar ou simplesmente se tornarem incompráveis por preços altíssimos. Talvez a nossa forma de funcionamento atual, do ponto de vista de sociedade, sofra alterações. Pode soar catastrofista para você, mas é aquela história. A gente se prepara para o pior, mas torce pelo melhor. Então, o que você tem que correr para comprar para você não ficar arrependido se as coisas desandarem? Se o nosso país for de mal a pior, da maneira como muitos estão prevendo, o que vai ter feito falta para você? Quais são as 5 coisas que você vai se arrepender de não ter comprado? Vamos conversar sobre isso hoje. E se você pudesse ficar mais preparado no seu dia a dia? É pensando em resistência e versatilidade que a Invictus lançou uma nova linha de calças, a Motion. Essas novas calças juntam funcionalidade e resistência de uma calça tática com discrição e conforto das calças urbanas normais. Você vai poder passar desapercebido, mas vai manter o seu potencial de reação garantido. Com um tecido hipstop com tramas reforçadas e costura tripla nas áreas de maior atrito, as peças são muito resistentes a rasgos e furos, além, é claro, de possuir elastano na composição, o que vai permitir a mobilidade que você tanto precisa nas suas atividades diárias. Com 9 bolsos focados em funcionalidade, as calças Motion com certeza vão carregar de forma confortável os itens do seu EDC e muito mais. É o tático aplicado no dia a dia, garantindo que você mantenha-se sempre preparado. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa linha Motion lá no site da Invictus? Clica no primeiro link aqui da descrição, eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre pontos que eu diria que são extremamente importantes para você pensar se ainda dá tempo de investir na sua vida. Naturalmente, como eu disse, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Talvez o que eu fale agora nesse vídeo amanhã já não faz mais sentido, porque é assim que significa estar em turbulência social. As coisas mudam rapidamente e a gente não sabe exatamente para onde o rumo vai. Mas vamos falar de aspectos práticos aqui. Coisas que você talvez ainda tenha tempo de investir para que você passe por cenários de dificuldade com maior facilidade. Hoje eu vou trazer para você o básico. Eu não quero que você se perda no complexo. A minha proposta aqui é você pensar, cara, o que eu preciso fazer para diminuir as chances de sofrer durante uma recessão econômica ou durante um desemprego, uma crise familiar, uma crise social? O que eu tenho que comprar? Eu sei que talvez agora soe fácil demais dizer só comprar, mas já não tem mais muito tempo para outra coisa, né? Não tem mais tempo para você estruturar algo muito complexo. Agora a gente está falando de coisas que você pode comprar para diminuir o risco na sua empreitada. Então vamos começar. Número 1, habilidades. Sim, eu comecei dizendo para você que eu vou oferecer somente coisas que você pode comprar, mas as habilidades elas podem ser compradas. Você ainda tem tempo hábil para poder fazer um curso simples, uma oficina rápida de, por exemplo, mecânica ou uma oficina de primeiros socorros. Quais são os potenciais cursos, quais são os conhecimentos que você precisa adquirir agora nesse período curto em que nós temos aí, se caso a situação piorar, o que você pode aprender nesse período? Se existe algo que as pessoas não vão tomar de você, é o que está dentro da sua cabeça. Então, o que é que você sabe fazer? Entenda que quando tudo é tomado da gente, se a gente perde a nossa casa, se a gente perde a nossa família, se a gente perde tudo, a única coisa que sobra é o que você sabe fazer. E se você é uma pessoa que não tem habilidades práticas, se você é um cara que hoje depende de uma habilidade muito específica, isso pode te prejudicar num futuro onde as coisas não estejam como a gente gostaria. Então, aprender habilidades básicas, como por exemplo manejar ferramentas, aprender a mexer em um veículo, aprender a cuidar de pessoas, aprender a cuidar de plantas, coisas simples, habilidades básicas. Essas têm um valor gigantesco em uma situação de escassez. Se você nunca aprendeu a plantar, por exemplo, se um dia você tiver que fazer isso para garantir a próxima refeição da sua família, você vai falhar. Se você nunca praticou isso antes, você vai falhar. Faz muito tempo que eu falo aqui no sobrevivencialismo que não custa nada você pegar um potinho e colocar ali na beira da tua cozinha para aprender a, sei lá, plantar um pé de cebolinha. É coisa simples, mas é uma prática, uma didática necessária. Se você é uma pessoa sem habilidades, as suas chances de sobrevivência são muito menores. Então, se até agora, depois de todo esse tempo que a gente conversou, você não correu atrás para treinar, para aprender, saiba que se você continuar nesse ritmo, você vai se arrepender se as coisas piorarem.
Número 2, ferramentas. Não, eu não vou falar aqui para você que você precisa comprar mochilas, barracas, um carro 4x4, nada disso, nada tão extremo assim. Uma das coisas que acaba encarecendo muito quando nós estamos em um cenário de instabilidade financeira são os serviços básicos. E se você mora numa casa ou num apartamento, você sabe que hora ou outra as coisas quebram e você vai ter que resolver aquilo. E não adianta você tentar resolver sem as ferramentas certas. Se você não tiver dinheiro, se você estiver desempregado e a sua torneira quebrou e você não sabe arrumar aquilo, você vai ter que pagar alguém para fazer. E como é que você vai pagar se você está desempregado? Então é pensando nisso que aqui no Sobrevivencialismo a gente, cara, quantas vezes a gente já martelou, né? Compre ferramentas. Compre ferramentas. Cada ferramenta que você comprar te dá uma espécie de superpoder. Como eu já disse anteriormente. Se você tem um pedaço de metal que você precisa unir, você nunca conseguirá fazer isso, a não ser que você tenha uma máquina de solda. Se você precisa construir um móvel, construir um banquinho, uma mesa, cara, ter uma serra, ter pequenas ferramentas básicas vão te possibilitar fazer isso. Ferramentas permitem não só a sua manutenção residencial, como também uma forma de renda. Por exemplo, nós aqui do Sobrevivencialismo, a gente enfatizou muito isso porque a gente tem uma oficina hoje, ainda bem, bastante completa. Se tudo der errado, eu tenho uma oficina aqui para oferecer serviços para as pessoas. Então, compre ferramentas. Se você não tem condições de comprar uma oficina completa, tá tudo bem. Ao menos tem uma mala de ferramentas com o básico. O Anderson já fez vídeos aqui no canal mostrando como funciona uma maleta de ferramenta completa, quais ferramentas elétricas comprar primeiro, quais ferramentas manuais comprar primeiro. E você consegue, recentemente fizemos um vídeo muito legal com o Anderson mostrando como montar uma caixa de ferramentas bem completa, vou deixar nos cards aqui em cima para você ver, que é o básico, cara. É o básico. Se você não sabe desapertar um parafuso, se você não sabe trocar uma torneira na sua casa, não sabe trocar uma resistência do chuveiro, você está sob risco de ficar passando por perrengue por falta de equipamentos. Então, ferramentas não são um dinheiro perdido. A gente gasta muito dinheiro com porcaria, né? O cara vai lá, compra uma TV nova, 4K, maravilhosa. Cara, daqui 10 anos aquela TV não presta mais pra nada. Aí você compra um alicate de R$70 e ele dura 30 anos. Tenha certeza absoluta de que, em termos de funcionalidade, o alicate é um investimento muito mais importante do que a televisão. O nosso terceiro item ele é um pouco mais complexo, mas ele é importante. Em cenários de crise, em cenários de instabilidade, os sistemas básicos podem começar a falhar com você. Por exemplo, a água pode não chegar mais na sua casa, ou pode chegar suja. Já aconteceram várias vezes das pessoas abrirem suas torneiras e sair uma água barrenta, suja, ou até mesmo não sair água nenhuma. Quanto de água você tem guardado na sua casa? Se você mora num apartamento pequeno, esse é um grande desafio. Buscar por formas de armazenamento de água são extremamente importantes, que sejam em galões de 20 litros que você possa deixar guardados para situações específicas. Se você mora numa casa, talvez adicionar uma outra caixa d'água seja uma boa solução. É claro, o ideal seria você poder fazer um poço, você poder aproveitar de uma fonte de água renovável, né? Uma fonte de água que vem diretamente da natureza, mas eu sei que isso não é tão simples assim. No entanto, quem vai ter essa resposta não sou eu. Você vai ter que olhar para o seu cenário, onde você está agora, e pensar, se eu não tiver como beber água da torneira, e se eu não tiver como comprar água no mercado, da onde eu tiro a minha água? Essa reflexão ela vai te levar para vários aspectos diferentes, desde purificação de água até a obtenção de água. Existem pessoas que eu conheço que não têm condições de ter nenhuma fonte de água renovável. Então essa pessoa investiu em sistemas de purificação de água, marcou os lugares onde possui água próximo da casa dele, qual córrego que tem perto, onde acumula poça de água. Por quê? Porque é o que tem, é o que ele poderia fazer. Então, investir em água é importante. Quando eu digo investir em água, realmente é estocagem e formas de obtenção e purificação de água. A água contaminada é uma das formas mais rápidas de morrer em situações de desastre, seja de desastres naturais ou desastres sociais. Muito se fala sobre a guerra, né? A gente acha que a maior parte das vítimas de uma guerra acontecem por explosões e disparos, quando na verdade essas vítimas perecem por falta de saneamento básico, né? Por tomarem uma água que não é potável, por passarem mal por isso, por terem diarreia, ficarem desidratadas e entrarem em colapso. Então, não seja mais um desses. Não se arrependa de não ter se preocupado com a sua água. A água que sai da torneira depende de um sistema extremamente complexo, que pode falhar amanhã. E aí, o que é que você vai fazer? Número 4.
comida. Se você não tem pelo menos um mês de comida na sua casa, você está sujeito à variação de preços. Os mais velhos, inclusive mais velhos que eu, que passaram pelo período de inflação antes do Plano Real, sabem como era. O pão que você comprava na padaria de manhã estava outro preço à tarde, e depois estaria outro preço no dia seguinte. Então quando você precisa sempre comprar tudo na hora que você precisa, eu tenho arroz só para hoje, amanhã eu tenho que comprar um pouquinho mais de arroz, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo. Você acaba tendo sempre que pegar o preço atualizado. E quando você está num cenário de economia instável, onde a inflação começa a aparecer e os preços começam a subir, quanto mais estoque você tem, mais imune você está a essa flutuação de preços, certo? Exemplo básico que a gente já mostrou aqui no canal várias vezes, se você tem 50 quilos de arroz estocado, você não vai precisar comprar arroz tão cedo. Então não interessa o preço que está o arroz no mercado. Você vai ter uma margem de segurança para conseguir segurar as pontas até o mercado se estabilizar novamente. Então, se hoje você que está me ouvindo aí tem uma semana de comida em casa, saiba que eu não estou aqui com o objetivo de te desmerecer ou te confrontar, mas entenda que isso é inconsequente da sua parte. Onde nós estamos agora, com reajustes acontecendo o tempo todo, compre em quantidade. Compre e aprenda a estocar e aprenda a rotacionar o seu estoque. Compre comida. A última coisa que você quer, especialmente se você, assim como eu, tem uma família, é ver uma criança chorando de fome e você não ter o que dar para ela. Então, segurança alimentar é um dos pilares principais que você tem que focar agora. Compre comida. Não precisa comprar nada chique. Compra arroz, compra feijão, não precisa comprar carne, compra o básico para você não morrer de fome. Nem que seja uma refeição pobre, sem gosto nenhum, mas ao menos de fome você não morre. Então, busque estocar comida antes que você não consiga mais fazer isso. E por fim, o nosso número 5, ele é um pouco mais inatingível do ponto de vista financeiro, mas algumas pessoas podem ter condições para isso. Já dizia o ditado, quem compra terra não erra. Sim, comprar terra é algo importante. Eu ouvi uma vez um senhor dizendo que é importante comprar terra porque faz tempo que não fazem mais. Isso significa que propriedades, elas te dão alguma segurança. E eu não estou dizendo do ponto de vista investimento, nem nada do tipo. Mas veja, por exemplo, na nossa situação aqui do sobrevivencialismo, né? Hoje nós temos o nosso rancho, certo? Não tem uma casa lá. Eu não tenho estrutura nenhuma para morar naquele local. Mas se tudo der errado, eu tenho um lugar para plantar mandioca, eu tenho um lugar para plantar batata, eu tenho um lugar para consertar coisas, eu tenho um lugar para gerar alguma renda. Eu tenho capacidade de trabalhar em terreno para me beneficiar de alguma forma. Então entenda que, eu sei que hoje em dia, né, a geração mais tecnológica acredita que o legal é viver de aluguel, porque assim você paga menos do que se você financiar uma casa. Enfim, tem toda uma história financeira em cima disso. Mas eu aprendi o seguinte, é extremamente importante que você tenha um telhado para ficar embaixo quando está chovendo e um lugar para cair morto. Então, compre terra. Talvez agora você diga assim, Júlio, mas se o governo atual entrar, ele pode acabar com a propriedade privada e você vai ter sua terra invadida. Cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se chegaremos a este ponto. Mas se chegarmos, a gente resolve quando isso acontecer. Por agora, a gente tem que fazer o que a gente pode. A gente tem que fazer o que é possível para proteger os nossos. Então, encontre uma boa localidade. Encontre um pedacinho de terra que você dê conta de cuidar, que você dê conta de pagar. E quem sabe, se você puder, se mude para lá, comece a criar o seu pomar, sua pequena horta. Quando o mundo lá fora fica estranho, a gente se fecha sob muros altos e cria o nosso jardim do Éden, né? Ou seja, aquilo que está lá fora, quando começa a ficar turbulento demais, a gente volta para dentro e fica focado na gente, né? Ou seja, fecha as muralhas à sua volta e tenta focar no que você pode fazer no seu pequeno mundinho. Então, se você tiver a oportunidade, compre terra. Isso com certeza não vai fazer mal para você. É claro que agora você talvez diga assim, Júlio, mas para você é fácil, né, cara? Você vive falando disso, você consegue respirar tudo isso que você está dizendo. Eu aqui já vivo numa situação diferente. E eu não sei como é a sua vida aí. Eu não sei quanto você ganha, eu não sei qual é o seu trabalho. Mas uma coisa é fato, nós temos que ser honestos conosco. A gente gasta dinheiro com muita bobeira, né? Aquele lanchinho que você não precisava, ou aquele streaming que você paga e você nem assiste direito, coisas que acabam levando o seu dinheiro para coisas que não são prioridade. E como eu disse, quando nós estamos vendo uma tempestade no horizonte, não é hora para ficar gastando indo no teatro. Nesse momento é hora de você se retrair e se preparar para ver o que vai acontecer.
Então, muita gente se prende à futilidade, né? Vai lá, pega um aluguel e mora no centro da cidade porque é o lugar que ele quer ficar, porque aí ele tem mais oportunidade de trabalho, e aí ele quer o carro do ano, só que ele não consegue pagar à vista, então ele financia, e aí ele quer o celular do ano, então ele parcela, e ele quer essas coisas. Mas quando isso é tomado dele, quando os pilares que sustentam essa vida desmoronam, a pessoa se vê sem estrutura nenhuma. E cara, desculpa te dizer, tá? Mas se você falhar com o seu aluguel, o dono do imóvel não tá nem aí pra sua luta. Ah, mas é porque ele é injusto comigo? Não. Se você não paga o dono do imóvel, ele vai alugar pra alguém que pague. E aí, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Você vai pra rua, cara. E se você não pagar o parcelamento do seu carro, o banco vai tomar ele. O que é financiado não é seu. Então, talvez nesse momento, mais do que todos esses conselhos, né, do que você precisa comprar, seja o momento de você retrair a sua percepção do que é necessário para você se preparar para um potencial impacto. Quando a gente vai levar um soco, a gente se enrijece. E é isso que tem que acontecer. E por fim, eu vou tentar trazer isso com um pouco mais de frequência para você, esse tipo de bate-papo aqui. Infelizmente, nós estamos em um cenário nacional onde eu não posso falar as coisas como eu gostaria. Isso é uma questão de sobrevivência. Olha que loucura, né? Estamos num cenário atual onde se eu falar exatamente o que eu quero e como eu quero, eu estou sob risco. Então eu não posso fazer isso. No entanto, eu faço o que eu consigo. E para meio entendedor é ótimo, né? Para bom entendedor, meia pala basta. Então, eu espero que você tenha entendido e pegue esses recados aqui com uma visão com um grão de sal. Aplica ele na sua realidade e saiba que talvez o que eu fale aqui em vários momentos não se aplique aí para a tua vida. Então toma cuidado, veja realmente o que você pode aproveitar do que eu estou te dizendo, porque o meu objetivo aqui não é te colocar numa furada. Muito pelo contrário. Quero que você esteja preparado, que você esteja sólido para tempos difíceis. Fortes em árduos, fortes nas dificuldades. Certo? Então eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. A gente se vê no próximo vídeo. Se você quer mais vídeos desse tipo, tá? Vídeos te explicando como se preparar para a tempestade, coloca nos comentários, porque eu vou tentar encontrar formas de fazer isso sem colocar a minha existência em risco. Combinado? Então coloque nos comentários aqui os seus pensamentos, deixe sua curtida, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Sobrevivencialismo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.